Boa noite, gente. Estamos aqui entrando para falar de um assunto muito importante hoje, né? Que é o Manual do Ser Humano. E aí a gente vai receber aqui a nossa amiga, né? Lene Batista, terapeuta, coach, que vai nos orientar aí sobre, mas olha, o que é o Manual do Ser Humano, né, galera? E aí a gente vai conversar um pouquinho na noite de hoje, uma sexta-feira maravilhosa para a gente se conhecer, né? O que se faz numa sexta-feira? Bom, sextou, todo mundo gosta de se sair, se divertir, não sei o que e tal. Mas a gente sabe também, né, que apesar de tudo isso, a gente tem muita dificuldade muitas vezes de convivência. Por que a gente escolheu esse tema? Primeiro, porque tem muita gente que não se conhece muito bem, né? E aí a gente vai aprender hoje a como é que funciona, né? Como é que eu sei o que é verdade em mim, o que não é verdade em mim, né? E aí, o que eu sei sobre mim e por que às vezes eu tenho tanta dificuldade de conviver com as outras pessoas. Isso também faz parte desse processo, né? Da gente não se conhecer. Então, se você está entrando aqui na nossa live e conhece pessoas que têm dificuldade de entender seu manual, né? O que você vai fazer? Você vai aí nesse aviãozinho e vai mandar para um monte de gente entrar para discutir com a gente, né? Sobre o manual do ser humano. E aí, para falar sobre esse tema maravilhoso, gente, vocês estão me escutando? Para falar desse tema maravilhoso, nós vamos utilizar aqui uma convidada maravilhosa. Nós vamos ter uma participação de uma mulher fundamental, né, na discussão de hoje, que é a nossa amiga Lene Batista. E aí eu quero que ela entre aqui na nossa live agora. Autoconhecimento é fundamental, concordo, Micaele, isso mesmo. É necessário que a gente consiga, né, se comunicar, que a gente consiga interagir. E aí eu peço à minha convidada que se ela estiver aqui já, que ela entre para falar com a gente, né? Minhas amigas aqui que estão, meus amigos, tem gente lá de Sobral, meu amigo Heriberto, meu nobre colega Ninta, né? A gente trabalha juntos e eu dou muito trabalho para Heriberto, mas ele também me salva muito dos problemas. E aí, minha amiga Leiliane, minha amiga Vânia, Micaele tá aqui na nossa live já, né? O grupo do pessoal do melasma, gente, tá com dificuldade aí com melasma, olha, vamos fazer aí um tratamento, né? Com essa equipe show, Cimelasma, tá? Também aqui com a gente, Samara, todo mundo aqui entrando. Minha amiga Lene Batista, se você estiver aqui, por gentileza, né? Mande aí o seu convite de participação dessa live maravilhosa. Manda pra gente aí o convite, entra aqui e vamos discutir, né? Gente, por quê, né? Por que falar do nosso manual? Por quê que eu preciso falar? Por que eu preciso entender, né? Por que eu preciso entender como é que eu sou? E por que quando eu me conheço, eu tenho mais facilidade, inclusive, de me comunicar com as pessoas. Boa noite, minha filha, seja muito Ei! bem-vinda! Estão me ouvindo bem, gente? Ouvindo bem. Seja muito Ai, bem-vinda hoje nessa live. Vamos falar sobre o manual do ser humano, gente. Como é que tá seu manual? Olha, eu vou logo dizer, Lene Batista, amiga, eu estou precisando rever meu manual. Tem como mudar algumas instruções? claro, tem sim. Vamos colocar no recurso que está na dor, né? Para poder você ir avançar cada vez mais nos seus resultados, seja na área profissional ou pessoal, tá bom? Tá ótimo. Mas aí, se apresente para os nossos convidados. Quem é Lene Batista? De onde eu estou trazendo essa mulher maravilhosa? Bom, gente, eu sou terapeuta e sou analista corporal certificada, autorizada pelo Corpo Explica. E eu estou em processo de formação e especialização de constelação sistêmica. E eu sou cearense. Eu moro aqui em Minas, né? Minas Gerais, mas sou totalmente cearense.
Totalmente da nossa, viu, gente? Totalmente da nossa terra. Isso. Seja muito bem-vinda para falar. Olha, eu sou muito sincera, né? Meu amigo Nogueira, o cheiro, meu amor, tá aqui com a gente. Meu amigo Manuel Pequeno, entrando também na live. E aí, assim, seja muito bem-vinda, mas para começar esse assunto, que é um assunto extremamente delicado, né? Falar do nosso manual não é fácil. E aí, a minha primeira pergunta, eu fiz até, inclusive, aqui um roteiro bem massa para poder a gente acompanhar. Muito Me diga bem. uma coisa, como as pessoas podem ter acesso ao seu manual de funcionamento? Bom, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer, né, claro, é sua análise corporal, porque através da análise corporal, o cliente, né, ou seja, a pessoa vai ter aí o seu manual de funcionamento, que é um gráfico que vai ter as porcentagens, né, a quantidade de cada traço de caráter que a pessoa tem. Então, através desse gráfico que chamamos de manual de funcionamento, você vai entender realmente como que você funciona, qual as suas travas, quais os seus conflitos internos, tudo, gente, é top das galáxias. Então, através dos traços de caráter, você sabendo o percentual de cada traço de caráter, você tem aí o seu manual de funcionamento. E ó, já temos aqui a nossa primeira pergunta da live de hoje. Nossa amiga Micaela está perguntando o seguinte: qual o primeiro passo no processo de autoconhecimento? Bom, a análise corporal ela já é tudo, né? Já assim, já é o início, porque quando você faz a sua análise corporal, gente, você vai literalmente se conhecer, ou seja, você vai entender por que às vezes você é tão calada, por que você conversa muito, por que você não gosta às vezes de muito contato. Então, a análise corporal, como terapeuta, eu já super indico, porque a pessoa já vai entender como que realmente ela funciona. Ou seja, ela vai se entender. Olha, menina, eu tenho certeza que eu tô precisando disso, viu, gente? Que eu tenho que mudar o meu manual, porque eu mudei muito nos últimos anos. Apesar de fiquei mais velha, mas também fiquei melhor, igual a vinho, sabe? Helene, Nossa, você tá linda, tá linda. Obrigada, você é suspeita que você me ama, viu? E eu lhe amo, a gente é suspeita. Diga aí pra gente, o que são os traços de caráter e quais são os traços de caráter, assim, como é que eu identifico, como é que eu consigo codificar o meu caráter? Como é que eu consigo definir? Para me entender, né? Até para me entender como ser humano e aprender a lidar com as outras pessoas. Então, os traços de caráter, gente, são meios de defesa, né, do ser humano, são características. E são 5 os traços de caráter, que é esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o último é o rígido. Então, eu queria atentar a cada um de vocês aqui para que vocês não possam estar ligando, abotoando esses nomes como psicopata, esquizoide, masoquista, a pensamentos que você já tem construído através de filmes, de novelas. Por quê? Esses nomes são nomes da literatura científica, tá? Eu preciso fazer esse alinhamento. Não queira, por favor, ligar transtorno tipo assim, transtorno psíquico, sabe? Transtorno de personalidade, porque são apenas nomes científicos que a gente é até uma maneira de honrar os autores que sistematizaram esses nomes, ok? Ah, então deixa eu perguntar aqui. Então quer dizer, por exemplo, se uma pessoa consegue descobrir que o seu caráter é psicopata, isso não quer dizer que ela é uma pessoa que vai sair matando ninguém, como os psicopatas dos filmes, não é isso? Não, não. Por quê? Porque esses nomes, o esquizoide, psicopata, o Reichmann, que é um dos autores, né, que trabalhou os traços de caráter, ele colocou esses nomes em virtudes de mecanismo, né, que cada pessoa ali vai desenvolver. Então, pelo contrário, os traços de caráter, por exemplo, o psicopata, eles têm recursos maravilhosos, sabe? E cada ser humano, ele vai passar por cada formação. Então, todo ser humano vai ter os 5 traços de caráter. O que vai diferenciar? É porque o meu manual, o meu gráfico, ele vai ser diferente do seu, porque os picos de cada traço vai ser diferente de um para o outro. Então, isso vai modificar como que eu funciono, como que você funciona, é diferente de mim. Por mais que nós temos os 5 traços,
você funciona diferente de mim, porque o nível, a quantidade é totalmente diferente. Ó, temos aqui uma nova pergunta. O manual seria um perfil de nossa personalidade? A Micaela está perguntando. Isso, exatamente isso. É um meio de você saber como que você funciona. E o manual de funcionamento, que é esse gráfico que você recebe na sua análise, ele é feito através do formato do corpo, ou seja, o formato do seu corpo diz a mente que você tem, diz como que realmente você funciona, o que que pode esperar de você, o que que não pode esperar, quais as dores mais internas que você traz consigo, como que está o seu ambiente onde você está, ajuda você a entrar na dor ou no recurso, porque cada traço vai ter os seus recursos, as suas qualidades que um tem, o outro não tem. Legal. E aí, dá para dizer para a gente, assim, rapidinho, pelo menos um traço de cada processo desse, assim? Algo rápido, Então, assim? Então, eu vou falar em suma um pouquinho como é cada traço, para que as pessoas que estão aqui já vão com certeza ou se identificar ou vai falar assim, peraí, eu conheço alguém assim, tá? Então vamos lá. Eu vou falar o que que você pode esperar de cada traço, como é o corpo de cada traço e também qual a dor e quais os recursos. Em suma, vamos lá. Primeiro traço é o esquizoide. Então, como é o corpo do esquizoide? Gente, se você tiver esse traço em evidência, você vai ter um corpo mais magro, tá? Você vai ter, muitas vezes, parte do seu corpo vai ter os ossos mais aparentes, entendeu? Eles também usam óculos, têm os olhos mais afundados, assim, mais ressaltados, têm olheiras bem claras. E também os esquizoides, ele vai ter aquela cabeça bem alongada. Sabe quando você olha para alguém assim e diz, nossa, a cabeça daquela pessoa é desproporcional ao corpo, porque é como se o corpo dele fosse só segurar ali a cabeça daquela pessoa, entendeu? Porque ele vai ter um corpo bem magro, ele vai ter assim um corpo bem assim, assim, sabe, os braços bem assim despojados, né? Aquela pessoa que fica sempre retinho. O esquizoide, quando ele senta, ele desmonta. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, fulano, se ficasse bem reto, era bem maior. Mas é porque o esquizoide, ele já tem essa facilidade de se desmontar e eles não vão sentir dor na coluna nem nada. É o jeito dele se comportar. Então, o que que você não pode esperar do esquizoide? Contato. Gente, o esquizoide, se você for falar com o esquizoide, ele vai querer que você só fale assim, oi! Nada de pegar na mão, de abraçar, aquela coisa assim, entendeu? Ele gosta mais de ficar recanteado. Então, outra coisa, qual a dor do esquizoide? É a rejeição. Ele morre de medo de ser rejeitado. Então, para eles gravar um vídeo, fazer uma live, vai ser um pouco difícil, porque eles têm medo das pessoas não aceitarem, sabe, o jeito dele, de não aceitar o conteúdo dele. Então, ele tem medo de rejeição. E qual a qualidade dos esquizoides? Gente, criatividade. Sabe aquela pessoa que você fala assim, nossa, fulano é gênio, fulano é super, hiper criativo. Ele cria, ele faz, ele é super racional. Esse é o primeiro traço. Então, o segundo traço é o oral. Presta atenção, que eu tenho certeza que vocês conhecem algum oral, ou então você vai ter esse traço em mais evidência no seu corpo. Que é aquelas pessoas que têm umas bochechinhas, né? Tem um oral que ele vai ter um corpo, ele tanto pode ser mais arredondado, mais fofinho, como ele pode ser também mais magro. Tem o oral da falta e o oral do excesso. O oral da falta vai ser aquele corpo mais magro, mas sempre cheinho, né? Fofinho. E vai ter também o oral que vai ser mais do excesso. Ele vai ser mais gordinho. Ele vai ter uma tendência aí de ser bem mais, assim, tá acima do peso se ele tiver aí com muita dificuldade na dor. E qual é a dor do oral? Gente, é ser abandonado. Ele morre de medo de ser abandonado, de ninguém olhar para ele, de ninguém querer conversar com ele, de ninguém querer ter contato com ele. Então, qual o recurso do oral? Comunicativo. Sabe aquela pessoa que comunica, que acolhe? Você vai na casa daquela pessoa,
Nossa, e ela te faz assim, você se sentir tão bem que você diz, meu Deus, como ela é legal, como ele é legal. Então ele tem aquela facilidade de acolher, de se comunicar e de improvisar também. Tô amando esses coraçãozinhos que vocês estão mandando, Eu pessoal. Muito, também, gente. muito. Convida mais gente para entrar aqui na nossa live para falar sobre o Manual do Ser Humano. Estou gostando muito de entender assim. Eu acho que eu já me encontrei aí várias vezes, viu? Nessas descrições dessas Isso, idas e isso. vindas. Eu tô me encontrando, não sei vocês, né? Exatamente, porque cada um de vocês, quando eu falo do oral que ele é comunicativo, às vezes a pessoa fala assim, peraí, eu não sou tão comunicativo, mas eu gosto de acolher. Então, dependendo do seu pico, você vai ter qualidade e outras não. O oral, ele ama cozinhar, sabe aquela pessoa que vai cozinhar com todo amor, com todo prazer, né? O oral é assim. Então, o que que você não pode esperar do oral? Gente, tipo assim, limite. O oral, ele não sabe ter limite. Sabe aquela pessoa quando você fala no WhatsApp que ele coloca um monte de mãozinha, muito coração, porque ele não consegue ter muito limite. Ele é muito intenso. Quando ele tá alegre, ele tá alegre. Quando ele tá triste, ele tá lá muito, muito triste. Então vai ser difícil ele ser muito assim, objetivo, tá? Ele gosta de fazer ramificações. Aquela pessoa que você conversa, conversa, daqui a pouco ele tá falando um assunto com você, aí de repente ele fala outro assunto, você, peraí, mas de que você tá falando mesmo? Porque o oral, ele sente, ele é sentimento. Então, o psicopata, né, que por favor não queira atrelar aí a conceitos que você já tem formado, porque é um traço de caráter, é um traço do bem, tá? Não existe traço ruim ou melhor, todos são maravilhosos quando estão no recurso. Quando estão na dor de verdade, gente, vai ser terrível ter qualquer traço na dor. Então, o psicopata é aquela pessoa que vai ter um corpo triangular. Ou seja, da parte da cintura assim para cima vai ser maior, certo? Então, o que você não pode esperar do psicopata? Sensibilidade. Por quê? O psicopata é aquela pessoa, gente, que ele ajuda qualquer pessoa. E ele ajuda, ele resolve qualquer problema. Sabe aquela pessoa líder que chega numa empresa, que sabe agilizar tudo, ele articula. Digamos que você está com um baita de um problema. Ele vai lá e diz, o que você quer? Ah, eu preciso disso, disso. Ele pega o telefone e ele já resolve tudo. Então, ele não é aquela pessoa que vai chorar com você. Nossa, que triste. Não, ele não vai chorar. Ele vai resolver. Por quê? Porque o psicopata, ele vai ter uma dificuldade de confiar nas pessoas. Porque a dor desse traço, e a gente dá para compreender, é... Deixa eu beber um pouco de água aqui, viu, gente? Se Fique à hidrata aí, tá? vontade. Ó, mas enquanto Então, você bebe água, a galera tá interagindo, viu? Meu amigo Zé Roberto tá dizendo aqui que já se identificou com oral, né? ai, que bonitinho! A Silveira disse Que o legal! seguinte, que ela se identificou com oral, mas quando parte pro lado de cozinhar, não é muito com ela não, viu? Essa parte aí já não se identificou tanto. Isso, exatamente, porque eu também tenho esse traço, né, de oral, e eu já não sou muito de cozinha, eu sou de comunicar, então isso vai ser de acordo com a porcentagem do seu traço, ok? Por exemplo, o oral, ele sente aquele vazio, muitas vezes ele sente uma tristeza que ele não sabe nem da onde que saiu, mas ele tá triste, ele tem aquela facilidade de chorar, entendeu? Então, aí vai ser de acordo com a sua porcentagem. Então, voltando lá, o psicopata, gente, ele vai ser aquela pessoa que vai ter essa liderança. Ele é ótimo para negociar também. Então, o que que acontece? O que que você não pode esperar? A sensibilidade do psicopata. Qual é a dor do psicopata? Gente, ele tem medo de ser manipulado, dele ser usado. Sabe aquela pessoa que só vai lá e usa os dons que ele tem e vai embora? Então, o psicopata, ele fica sempre com o pezinho atrás. Peraí, fizeram um aniversário surpresa para mim, lá no trabalho. Peraí, o que aquela pessoa quer comigo, será? Gente, tudo ele dá uma desconfiança, sabe? Quando ele não tá totalmente no recurso. E quais são os recursos? É isso daí. Ele é articulador, ele é aquela pessoa que vai ter uma facilidade de resolver qualquer problema. Ele tem a facilidade de persuadir. Se ele, por exemplo, quer ajudar uma pessoa a comprar ali um produto, gente, ele é top. Ele vai lá
e te ajuda, sabe? Ele tem aquele poder, sabe aquela pessoa na família? Ai, Uhum. fulano sabe tudo. Já o masoquista, né? Deixa eu correr aqui um pouquinho para não ficar cansativo. O masoquista, gente, vai ter aquele corpo quadradinho, ele não tem tantas curvas. Sabe aquela expressão, fulano é curto e grosso? Então, é mais ou menos isso. O masoquista, ele tem um corpo quadradinho, ele vai ser aquela pessoa que vai ter medo de ser humilhado ou de ser criticado. Então, ele é aquela pessoa que não vai, por exemplo, conversar tudo que ele está sentindo. Sabe aquela pessoa que você conversa, 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 e você fala, peraí, eu não conheço nada da vida daquela pessoa. Ela não se Ela me entrega, né? escuta. Ela tá sempre na E, defensiva, ela não se entrega de jeito nenhum. exatamente. Ele é aquela pessoa assim que, tipo assim, ele te escuta, se você falar um problema, ele fala, nossa, foi tudo isso, ele interage com você. Mas falar o sentimento dele, sabe? O que ele tá sentindo, vai ser mais difícil. Ele tem que ter muita segurança que o que Uhum. ele vai falar com você, você não vai estar saindo contando para todo mundo. Então, o masoquista, ele vai ser essa pessoa que vai ter geralmente o maxilar, os dentes assim muito cerrado, fechado, sabe? Aquelas pessoas que sorri, mas você vê que tem algo que segura, é como se você estivesse segurando algo, certo? Então, o masoquista, qual é a dor dele? É, recapitulando, é essa dor de ser humilhado ou criticado. Então, ele vai ser quais são a qualidade dele, as qualidades, os recursos. Ele é muito organizado. Ele é aquela pessoa que foi feito para não errar. Ele executa. Se você falar assim, para ele fazer alguma coisa, ele faz e muito bem feito. Você não consegue ver erros. Ele é muito detalhista. Ele organiza, ele é muito organizado, ele gosta de tudo muito organizado, entendeu? E também o masoquista, ele é aquela pessoa que gosta de rotina. Ele, na rotina, ele se sente super tranquilo. Nossa, ele tá na rotina, ele é aquela pessoa que aguenta carregar o que aquela outra pessoa não aguenta, ele carrega. Ele fica ali, ó, tempos e Uhum. tempos. Sabe aquela mulher que às vezes fala assim, nossa, fulana parece o macho da casa. Ela parece o homem, porque ela faz tudo. Nossa, ela pinta a casa, ela faz isso, ela faz aquilo, porque o masoquista ele é de executar, entendeu? E o rígido, que é o último traço de caráter, ele tem um corpo harmônico. E os traços tanto servem para homens como para mulheres, entendeu? O Uhum. rígido vai ter um corpo bem harmônico, bem acinturado, sabe? Um corpo como se ele tivesse bem atlético mesmo. E o rígido vai ter a dor de ser traído ou excluído. Então ele vai morrer de medo de ser excluído ou de ser traído. Então ele vai ser aquela pessoa que quer estar sempre se sentindo o melhor. Ele quer ser o perfeito, o melhor de todos. Para quê? Para que ele garanta que ninguém vai excluir ele e nem vai trair ele. Então, qual é o recurso dos rígidos? Gente, eles são ágeis. Sabe aquela pessoa que você pensa que foi fazer o bolo, ela já está voltando com o bolo quentinho? Exatamente isso. Enquanto o masoquista é mais lento, ele não consegue fazer muito acelerado, os rígidos são aceleradíssimos. Um exemplo, tá tendo agora, né, nos celulares, os áudios que a gente pode acelerar. Então, os rígidos, nossa, amaram aquilo, né? Ai, até que fica, fulano fala muito devagar. Os masoquistas não, eles vão escutar no bem normal, porque eles são detalhistas, entendeu? Uhum. Então, o rígido é o último traço de caráter que vai trazer essas qualidades, de ser ágil, de ser perfeccionista, de executar. E o que você não pode esperar dos rígidos? Foco. Por que você não pode esperar foco? Porque eles querem fazer várias atividades ao mesmo tempo. Então, o rígido vai ter aí uma agendinha, vai ter aí um bloco, vai ter aí vários projetos que não conseguiu aí terminar, porque ele não tem foco, não consegue ter foco, ok? Aí, me perguntaram hoje assim, Flávia, qual é a importância da gente ter o nosso manual de funcionamento? Nossa, mas você tá linda hoje. Olha, gente, Olha, que mulher, produção. obrigada. Então, gente, qual é a importância? Gente, é
não tem nem como medir a importância da sua análise. Por quê? Vamos começar aí com as empresas. Quando você coloca um esquizoide para atender, ele pode atender? Pode, mas, gente, ele vai dar mais resultado se ele tiver lá naquela área da empresa onde ele vai criar, onde ele vai poder ficar mais na caverna, criando, porque o esquizoide, ele é criatividade. Ele tem um mundo paralelo. Sabe aquelas pessoas que falam assim, nossa, ele é nerd, aquele menino, aquela menina é crânio. Então, quando você coloca, quando uma empresa já sabe o funcionamento, ele vai acertar muito mais o oral. Gente, o oral, ele se conecta. O oral, ele é comunicador. Para vendedor, ele precisa estar com pessoas. Então, se você coloca um oral para trabalhar isolado numa empresa, acabou. Ele não vai assim, vamos dizer, produzir mais. Ele vai como se ele fosse travar um pouco. Nos relacionamentos, gente, quando você conhece como o teu esposo funciona, fica muito mais fácil. Por quê? Deixa eu dar um exemplo de um atendimento que eu fiz. Por exemplo, o esposo era totalmente racional. A esposa, totalmente sentimento. Ou seja, tudo o contrário. Então, ela queria que ele ficasse falando, eu te amo. Nossa, como é lindo. Ai, nossa, é tão bom viver com você. Então, o que acontece? Os traços que são mais racionais, certo? Quando você faz o seu manual de funcionamento, você vai saber quanto por cento você é racional, quanto por cento você é sentimento, quanto por cento você executa e quanto por cento você não consegue executar. Ou seja, você vai ter realmente tudo sobre você. Então, nesse relacionamento, quando a esposa começou a entender que aquele jeito dele olhar para ele assim, olhar para ela de uma maneira racional, não quer dizer que ele não ama, né, ela. E ela entendeu, né, ele também entendeu que aquela pessoa que tem tanto sentimento, então quando eu faço atendimento, eu faço os acordos, quando é com o casal. Então vai fazer aqueles acordos. Por exemplo, se o homem é muito sentimento e a mulher é racional, o que você tem que fazer? A gente tem que fazer os acordos. Essa mulher que é muito sentimento, muita oralidade, e às vezes o marido não vai suportar a oralidade dela. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que fazer os acordos, vai ter outras maneiras de você estar ali, vamos dizer assim, estar ali repondo, né? Outra maneira de você estar com seus traços totalmente no recurso. Por exemplo, nas crianças. Uma criança que é muito esquizoide, ela não vai gostar muito de contato. Por exemplo, às vezes você tem um filho, chega na sua família, você quer que ele vá pegar na mão de todo mundo, abraçar, e ele não gosta. Ele não funciona assim. Então, muitas vezes, até no relacionamento do seu filho, você vai entender muito e avançar. Porque quando ele está no ambiente onde ele se sente à vontade, ele vai produzir muito mais. Então, já aconteceu de mães, assim, trazer o filho de pendurado mesmo. Mas fala com fulano, pega na mão dele. E ele não funciona assim. Por exemplo, a mãe que é psicopata, ela não vai ter muito aquele sentimento pelos filhos, aquele amor que arde, igual o oral, por exemplo. Entendeu? Então, quando você entende como você funciona, gente, nossa, é top das galáxias. E fica mais fácil, né? Até para você lidar. Com certeza. Eu acho que também. Nossa amiga Emanuel tá aqui na live dizendo: olha, fala mais. Galera, pode mandar perguntas aqui na caixinha de perguntas, tá bom? Nesse sinal aí de interrogação, pode mandar as perguntas de vocês que a gente responde. Agradecer aqui a nossa amiga Silveira, né, que disse assim que gostou muito de mim, que eu sou muito simpática e disse que te ama, viu, meu filho? Então ela é super sua fã. E aí, assim, dentro dessas propostas de caráter, de acordo com o meu caráter, eu posso ser mais propício, por exemplo, a ter doenças emocionais? Sim, as com doenças certeza. estão voltadas a isso. Por exemplo, uma pessoa que ela é muito calada, não expressa sentimento, né? Isso intensifica as doenças emocionais ou outras doenças? Com certeza, gente. Por exemplo, as doenças vai ter até traço que vai
vai ter uma disposição, ou seja, uma facilidade de desenvolver certas doenças. Por exemplo, o esquizoide. O esquizoide, ele vai ter uma facilidade de ter alergia, problemas na visão. E quando eu falo assim, não é que todo esquizoide vai ter alergia, vai depender se ele está na dor, se ele está num ambiente que faz ele reviver a sua dor. Então, já os orais, ele vai ter uma facilidade, uma disposição de ser mais depressivo, de desenvolver uma depressão, uma ansiedade, os masoquistas também. Por exemplo, o psicopata vai ter uma facilidade de desenvolver aí problemas no coração. Os masoquistas vai também ter facilidade de problemas no intestino, né? Por exemplo, o intestino muito preso, vai ter certos, como é que eu posso falar, gastrite nervosa. E já os rígidos vai ter aí uma facilidade de desenvolver fibromialgia, dores na coluna. Por quê? Porque o rígido, ele quer muito estar aí controlando tudo em volta deles. Então, ele sente muita dor física. Uhum. E no final, eu acho que ele acaba concentrando tanto, né? Que aí isso deve gerar... Quando eu passo a conhecer o meu manual? Agora, essa é uma pergunta aqui da apresentadora que vos fala. Quando eu passo a conhecer meu manual, é mais fácil, por exemplo, sanar as minhas questões emocionais? Com certeza, com certeza. E quando você faz a análise corporal, você pode levar aí 3 problemas que você está enfrentando na sua vida. E aí, na devolutiva, que a analista faz, no caso, se você fizer comigo, né? Quem sabe aí, né? Ó, olha, eu acho que eu quero fazer. Análise. Eu quero fazer, urgente! Então, o que que acontece? Você vai poder, eu vou falar como que você pode solucionar esses problemas, como que a sua mente, como que o seu corpo pode estar aí solucionando, tirando você das suas dores e trazendo você para o seu recurso. Okay? A gente pode fazer a minha análise e depois divulgar com os nossos seguidores, assim, mostrar como é que a gente fez essa análise, fazer uma amostragem assim, dos atendimentos. A gente pode fazer alguns spoilers, assim, mostrar o que foi que eu me identifiquei, o processo de testes. Dá pra gente fazer, gente? Dá? Então, quando eu faço, por exemplo, uma análise corporal, aí vai depender da pessoa. Por exemplo, se a pessoa quiser postar o seu gráfico, o seu manual, a pessoa pode postar, pode falar como é que foi, você pode... E eu te falo uma coisa, quando você faz a sua análise corporal, gente, de verdade, você, é como se algo assim, várias fichas vai cair, você vai se sentir melhor, porque, por exemplo, tem pessoas, né, que muitas vezes passa a vida querendo emagrecer, faz tudo, e às vezes ela fica até frustrada, porque, poxa, eu faço, não consigo. Quando você entende como que você funciona, qual foi o momento, por que você desenvolveu essa dor aqui? Onde foi? O que aconteceu? Porque aqui não tem como a gente falar muito, né? É uma live, mas no atendimento, gente, nossa, agora mesmo já estou programando aí falar sobre a pessoa que quer encontrar alguém, né? Que está aí solteira. Então, quando você sabe como... Sou eu preciso, gente. Olha, deixa eu dizer uma coisa, Helene. Olha, gente, eu vou falar aqui. Eu tenho uma pergunta para fazer sobre quais os traços têm mais facilidade de engordar, por conta aqui da tua fala, mas antes disso eu vou falar sobre mim, certo? Olha, muitos amigos dizem que eu tenho dificuldade nos relacionamentos amorosos porque eu sou muito... eles dizem assim, porque você faz tudo, você é auto-independente, isso assusta os homens. A sua autodependência assusta os seus pretendentes. Aí, gente, eu vou fazer esse manual de funcionamento e vou descobrir se realmente isso é o que está me enfraquecendo aí nas relações amorosas. Se for, tem cura, mulher? Eu posso me curar para arrumar um amor? Tem, com certeza. E só em você falar isso, eu só não vou te falar o porquê que você age desse jeito, porque nós estamos aqui em redes sociais, né? Muitas... tem umas coisinhas assim pessoais, né? Ixi, bem pessoais. Das minhas feridas. Exatamente. Lene, eu tô em Juazeiro do Norte, você mora em Minas Gerais.
existe a possibilidade de alguns dos nossos aqui participantes dessa live fazer um atendimento com você? Você em Minas e a Isso. gente aqui no Ceará, dá para fazer esse atendimento? Todos os meus todos os atendimentos, seja por conta na área de relacionamento, de relaxamento, porque eu tenho outro serviço. Eu estou fazendo tudo online. Eu fechei lá o presencial em virtude da pandemia. E como é um serviço que pode ser feito online, gente, a pessoa precisa de quê? De um ambiente fechado, onde você vai se sentir bem. E aí, com certeza, dá sim. A minha amiga Juliette acabou de chegar aqui na live. Cheguei, Juliette, muita coisa pra gente descobrir. Mas minha amiga Vânia tá botando uma carência porque ela se identificou em alguma coisa. Aí a pergunta é o seguinte: qual dos traços tem mais facilidade de engordar? Olha, é o seguinte, são 3, tá? É o oral, o masoquista e o rígido, tá? Então, o que que acontece? O peso, gente, ele vai ter uma função. Às vezes você vê uma pessoa que está acima do peso e você acha que é porque ela quer. Mas ali, a mente dela, o inconsciente dela tá fazendo ela ficar daquele jeito. Porque ela tá na dor. Quando você vê uma pessoa, o oral, por exemplo, qual a função do peso do oral? Isso é tema até para uma live, porque é muito assim... É bem abrangente esse tema, mas em suma, né? O oral, ele vai ter muita facilidade de estar acima do peso se ele não tiver no recurso. Por quê? Ele vai querer estar ali sendo visto, né? É como se o oral, ele quer contato. Então, quando ele está num ambiente que ele não consegue, as pessoas não conseguem ouvir o que ele tem para dizer, ele não tem como se comunicar, ele não é visto naquele ambiente, ele começa a ter um corpo mais avantajado, como tipo assim, ó, eu tô aqui, olha pra mim, entendeu? Então, muitas vezes a pessoa faz cirurgias e volta a engordar. Por quê? Porque ele não mudou por dentro. Não adianta você fazer uma cirurgia e não mudar aqui dentro. A transformação é de dentro para fora. Então, ele continua, ele não mudou o ambiente. Ele não é que ele tem que sair da casa dele, ele mesmo tem que mudar aquele ambiente. E já o masoquista, qual a função do peso do masoquista? É força, gente. Porque o masoquista ele vai ter uma facilidade de carregar muito peso. Então, quando ele está carregando muito lixo dos outros, certo? Ele vai ter essa facilidade de aumentar o peso. Tipo assim, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser grande para poder aguentar toda essa carga. E o rígido é para se proteger, porque o rígido ele vai ter um corpo, às vezes ele nem tá... o rígido é sempre um corpo harmônico? Não. Quando ele tá na dor, ele vai estar com um peso acima. Por quê? Ele criou aquele peso em virtude de proteger, porque o rígido, muitas vezes, ele se sente visto apenas pelo formato do corpo, ou seja, ele vai ter uma energia sexual maior. Então, muitas vezes, ele se sente como se as pessoas estivessem olhando para ele só pelo corpo. Então, a pessoa que já teve um abuso, né, que já passou por um abuso sexual, e ele tiver esse traço de rigidez muito alto, ele vai começar a ter um corpo acima do peso, para se proteger, ok? Olha, a galera tá aqui interagindo, eu adoro os comentários das lives, né? Aí Zé Roberto tá dizendo assim... Tô dizendo que eu sou oral, que parece comigo, eu engordo só em olhar pra comida. Né? E nossa amiga Silveira tá dizendo que ela é meio efeito sanfona, né? Engorda, gordura vai, gordura vem. Então oscila um pouco. Mas me diga uma coisa. A análise corporal é um dos serviços que você oferece. Essa análise nos ajuda a entender o nosso manual de funcionamento. Provavelmente, quando eu me entendo, eu vou sarar algumas das dores, porque a maioria de nós, a gente guarda dores do passado e a gente vai carregando esses fardos ao longo da vida. E muitas vezes a gente diz, eu não sinto mais nada sobre isso, mas fica meio que arquivado, né? E você acaba desenvolvendo algumas coisas a partir daí. E aí, eu também sei que você é criadora de um método, né? Que é o método conversão saudável. Eu queria 2 coisas. Que você nos explicasse o que mais você atende e também sobre esse método que eu ouvi dizer que é top e eu quero muito fazer.
Então, gente, eu faço vários serviços, né? Eu tenho várias formações e eu amo trabalhar no desenvolvimento humano. Então, quais são os serviços que eu faço? Eu faço terapias, por exemplo, sessões terapêuticas em várias áreas do relacionamento, todo tipo de relacionamento, bloqueio, destrava, se está travado no profissional, às vezes você quer encontrar alguém e não consegue. E também faço sessão de relaxamento. Lembrando que tem um sorteio, né, Flávia, aí pro dia 7. Então, eu faço sessão de relaxamento. Eu também faço análise corporal. E a conversão saudável, gente, é tipo algo assim mais profundo. É quando você precisa curar, como você acabou de falar, algo que está mais assim, lá dentro do seu inconsciente. Porque a gente sabe, aqui eu tenho minha taça. O seu inconsciente, você só usa aí 5% do consciente. Uhum. O resto que você faz, gente, é tudo inconsciente. Então, muitas vezes, o fato de você, às vezes, fugir de um relacionamento tá ligado, né, a outras coisas. Então, a conversão saudável é como se fosse um conhecimento cirúrgico. Ele é muito poderoso. Ele vai conseguir realmente tirar aquelas travas que tá lá no seu inconsciente. É uma reprogramação mental, porque a conversão saudável é um misto de metodologias. Tem coach, de todos os meus estudos que eu fiz, eu criei esse método, que tem aí tá assim, dando vários resultados na vida das pessoas, porque é uma Uhum. mistura, é coach, tem constelação sistêmica, que eu também sou consteladora, tem também aí vários tipos de metodologias, como filosofia, tem sociologia. Então, é o conhecimento, são sessões terapêuticas mais, assim, vamos dizer assim, bem cirúrgica mesmo, Para ok? autocura, né? Meio que um Isso, tratamento da nossa autocura. Eu acho, gente, que eu só isso, posso namorar agora quando eu me autocurar, porque senão os isso. relacionamentos não vão funcionar, vai por água abaixo de novo. Oh, meu Deus, o que é que a gente faz? Eu acho que a gente tem que fazer, viu? Exatamente, olha, só fazendo um gancho às tuas palavras aí, pode ter que tenha mais alguém aí que tá na live ou que ainda vai ouvir essa live, que é o seguinte, quando você não está totalmente curada, né, assim, as suas dores, você automaticamente vai atrair só relacionamento que não vai dar certo. Por exemplo, a rígida, ela tem a maior dificuldade de entregar o coração. Ela não consegue. Tipo assim, eu entrego meus sentimentos, assim, o corpo, a sexualidade, mas o coração, o sentimento, eu não entrego. Então, quando o rígido tá na dor, ele vai ser desse jeito. Então, quando você passa pro teu recurso, tipo assim, você vai atrair só pessoas que vai realmente ter o perfil que te faz feliz. Simples assim. Pois, minha gente, eu preciso dessa cura, porque eu só pego errado, só escolho errado, não tá dando certo, não, eu preciso me curar. Olha, então, meus amigos que estão aqui na live, eu já disse a vocês que eu não vou namorar, não insiste, primeiro eu tenho que me tratar, e só depois é que eu vou namorar, viu? Não insiste não, que eu não vou namorar não. Ó, a gente tem outra pergunta aqui, que é qual o primeiro passo no processo de autoconhecimento? Qual o primeiro passo? Ó, vai depender muito na área que a pessoa está querendo aí ter esse autoconhecimento. Se é, por exemplo, profissional, se é mais o esposo, né, digamos assim, ou se quer mesmo só se entender consigo mesmo. É isso daí. Primeira coisa é você aceitar. Quando você aceita que você precisa se conhecer, que algo dentro de você não está funcionando bem, que tem alguma coisa que te limita. Gente, de verdade, isso aí já é um autoconhecimento. Você já está se permitindo olhar para você. E aí, quando você procura um profissional, vai ter gente que consegue deslanchar nos seus relacionamentos, seja com você mesmo ou em outra área, sozinha. Sim, tem. Só que às vezes é mais doloroso, custa mais. Então, procura um profissional da tua confiança, que você vê autoridade, que você vê resultado, porque não adianta você ter um profissional do desenvolvimento humano que ele fala, mas a vida dele não bate. Então, hoje nós temos aí as redes sociais, onde você vê a vida da pessoa. Então, procure um profissional e você já querer se autoconhecer, já é o início.
ok? Ótimo. E aí, a nossa próxima pergunta aqui que está chegando dos nossos participantes, né? É como curar minha dor emocional? Exatamente. Quando você, gente, por exemplo, vamos fazer um gancho aqui aos traços de caráter. Quando você tem, digamos aí, você está na dor, vamos colocar aí a rejeição. Como que você faz para curar essa dor? É você ir fazer um ambiente, procurar pessoas que você sente que aquela pessoa não vai te rejeitar, que você vê que aquela pessoa gosta das suas ideias. Por exemplo, já o oral, que é a dor do abandono, ele morre de medo de ser abandonado. Então procura, ele vai conversar muito. Se ele procurar um esquizoide, não vai dar muito samba, né? Porque o esquizoide vai conversar, vai, mas ele tá ali meio no mundo da lua. E aí, se você procurar um masoquista, o masoquista vai te escutar, vai dar atenção. O masoquista, ele precisa encontrar alguém que ele sente segurança. E muitas vezes, gente, preste atenção, o masoquista, ele só quer falar o que ele está sentindo. Aí o que, que as pessoas fazem, né? Ah, se eu fosse você, eu faria isso. E ali você trava o masoquista, porque o masoquista só quer descarregar, ele só quer falar, ele não quer ouvir sua opinião, ele não quer saber o que você tem a dizer. Então, é muito importante que você escute o masoquista e deixa passar. Não vai ficar ali dando opinião, porque ele só quer desabafar com você. Já o psicopata, ele precisa encontrar alguém onde ele sente segurança, pessoas que ele sabe o que, que vai ganhar. O psicopata, por exemplo, tem muitos psicopatas que não vai aderir a um relacionamento, porque ele precisa saber o que, que ele vai ganhar naquela relação. Ele vai querer ter o controle daquela relação. Então, para os casais, para a pessoa que é psicopata, que está casado, ele precisa entender o que, que ele está ganhando. Digamos que ele ali vai fazer um negócio. Ele precisa saber o que, que eu vou ganhar aqui. O que, que eu vou ter, o que, que você quer de mim e o que, que eu vou ter que te dar, né? O que, que eu vou receber, o que, que eu vou te dar. Então você precisa, na relação ali, ó, eu vou controlar isso, você controla aquilo. Então você vai negociar, vai ter uns contratos aí. Então, quando é casal, eu faço esse alinhamento, tem os acordos. Já o rígido, gente, ele vai ser muito perfeccionista. Então, para ele se curar, se ele tiver com muita perfeição, gente, de verdade, ele vai totalmente para dor. Porque quando o rígido está muito centralizado na perfeição, ele faz um vídeo, não tá bom, porque ele já viu que tem uma espinha ali, né? O rígido é porque tá perfeito. Pintou uma gordurinha não sei aonde. Ai, 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 não quero essa gordura. Então ele vai estar numa mania tão grande de ser perfeito que ele vai se auto-sabotar. Então, como que ele precisa fazer para entrar ali, curar essa dor emocional? Gente, ele vai precisar começar a baixar a régua. Peraí, eu sou ser humano. Peraí, eu não vou colocar essa régua tão alta. Eu vou me comparar comigo mesma. Não preciso ser perfeito, né? Eu posso também falhar. Ô, Lene, uma curiosidade na tua fala. Essas pessoas, assim, são as pessoas que normalmente elas veem tudo de forma negativa? Não, não é bem assim. Por exemplo, as pessoas que vai estar mais negativa, que vai estar muito reclamando, é o oral quando está na dor. O oral quando está na dor é aquela pessoa que fala assim, nossa, você não me dá carinho, nossa, ai, você chegou, você não me liga. No relacionamento oral é assim, ele é pegajoso quando tá na dor, viu, gente? Quando tá na dor. Então ele vai ser aquela pessoa assim que, eu não vou pra... Vocês já assistiram aquele filme Divertidamente, A Tristeza? Então a tristeza, a gente compara como o oral. Porque muitas vezes a alegria fala assim, vamos se alegrar, olha a chuva. E aí ela vem toda negativa. Peraí, mas se eu for, meus pés vão sujar de lama. Então ela tá ali toda negativa, reclamando de tudo. E as pessoas começam a se afastar. E ela vai mais pra dor. Porque ele usa aquilo quando tá na dor pra atrair pessoas. E ninguém aguenta ficar perto de pessoas assim, muito negativas. Muito assim, que cobra, aquelas cobranças, entendeu? Então, gente, olha, uma conversa terapêutica, uma conversão saudável, né? Você fazer uma análise corporal e identificar seu manual de funcionamento
todas essas estratégias ajudam muito você a melhorar, né? Emanuel tá aqui dizendo que ele sempre perde na negociação, no casamento. Viu? Ele tá precisando aí de uma sessão para poder ver se ele ganha em alguma negociação, porque ele diz que no final ele sempre perde. Então, assim, a gente tem que começar a entender, né, que procurar profissionais que atendam. No caso, você também faz a conversa terapêutica, não é assim? A conversa terapêutica é um projeto que eu criei. Existe uma lei, gente, que é do dar e o receber. Por exemplo, quando você dá e não recebe, você se doa no relacionamento. Tem relacionamento que o homem, sabe, ele tá sempre à mercê ali da mulher. E a mulher só recebe tudo do homem. Então, essa relação vai ficar em desequilíbrio. Os filhos, tem mãe que quer fazer tudo para os filhos, todos para os filhos, vai ficar em desequilíbrio. Então, para mim ficar mais em equilíbrio dessa lei de dar e receber, eu criei um projeto de conversa terapêutica. Por exemplo, se você quer passar por uma sessão, você tá com alguma coisa, algum incômodo, né? Tá te incomodando alguma coisa, tá te travando. Então, eu disponibilizei aí, eu disponibilizo 1 hora por semana para eu me dedicar no projeto Conversa Terapêutica. Então, se a pessoa quer aí conversar um pouco, não é uma sessão, mas uma conversa terapêutica. Às vezes eu faço alguma prática, dependendo do estado que a pessoa tá, para que a pessoa possa ter um alívio ali imediato, ok? E aí, se a pessoa também, por exemplo, quiser conhecer também o que é a terapia, porque tem muita gente que morre de medo, né? Porque terapia, gente, realmente é para quem quer se autoconhecer, para quem quer melhorar, é para quem diz assim, chega, eu não quero mais viver a vida que eu tô vivendo. Eu não aguento Chega. mais a minha dor, né? Isso, Chega, tá doendo exatamente. muito, eu preciso de ajuda. Então, gente, eu já tenho ajudado várias pessoas nesse projeto, sabe? As pessoas mandam feedback para mim. E eu amo não só ganhar dinheiro com o meu atendimento, porque, claro, a gente precisa do dinheiro, mas eu também gosto de me doar, né? Aí eu passo ali, por exemplo, se a pessoa ali eu percebo que ela precisa de mais sessões, eu falo, olha, se você vai precisar disso daqui, ou só de sessão relaxamento, já vai sanar esse problema teu, entendeu? É isso, a conversa terapêutica. Então, a conversa terapêutica é um projeto social, né? Porque Uhum, você faz esse primeiro atendimento gratuito, né? Dá o auxílio a quem vem numa dor, porque normalmente quando a gente vai buscar é porque a gente tá com essa dor, tá sentindo essa demanda. E aí, a uhum. partir dessa demanda, você vê como você consegue auxiliar essa outra pessoa. Tem um dia da semana específico? Tem um lugar onde eu acesso para fazer esse primeiro encontro? Como é esse procedimento? Ó, para você ter acesso à conversa terapêutica, você tem que mandar um direct ou no Instagram ou no meu Zap. Aí eu vou, não tem um dia específico, é de acordo com minha agenda. Aí eu vou Certo. agendar com a pessoa e também olhar como é que tá a agenda da outra pessoa. Às vezes, então é só à noite que eu faço a conversa terapêutica. E aí Certo. eu vou ver qual dia que a pessoa também vai poder, né, tá ali, porque a gente tem que conciliar os horários, tanto o meu como também do cliente ali. E aí você manda ali um direct comigo, ou aqui no Insta, no meu Insta, ou no meu Zap. E aí eu começo a marcar, entendeu? Passa aí seu Insta pra galera, pra poder o pessoal já mandar os directs aí, quem tiver precisando que tá aqui na live, né? E isso eu vou ter o maior prazer, gente, de receber vocês. Ó, o meu Insta é Lene Batista, tracinho, né? Underline terapeuta. Então, gente, já sabe, se você quer entrar nesse projeto e depois desse projeto analisar com ela qual seria o seu próximo passo ou o que você faria, fique à vontade. Encham o direct dela de pedidos até ela ficar lotada, viu, botando você pra. E aí ela vai atender, vai ajudar. Eu acho que quando a gente tem determinadas dores que a gente carrega ao longo da vida, sarar essas dores ajuda muito a resolver o próximo passo, né? Que às vezes a Com gente fica tão amarrada no passado, né, Lene? Que a gente tem certeza. dificuldade de seguir, de conquistar uma nova história. Eu recebi, inclusive, essa semana, né, uma mensagem de uma ex-aluna que me contava um relacionamento abusivo e me perguntava se separava ou não separava dessa pessoa, né, que gera essa dor, que maltrata, que agride e tal.
E aí, eu não tenho essa resposta. Porque essa resposta, ela tá muito dentro de cada um, né? E aí as pessoas, eu recebo muito direct sobre dor de relacionamento e indagações sobre separa ou não separa. Gente, eu não posso dizer que você vai se separar, porque tá muito dentro de cada um. Eu sei como eu sigo a partir do momento que eu separo, mas eu não posso aconselhar uma outra mulher a separar, porque eu não sei como é cada pessoa, nem o que cada pessoa sente. Então, tá muito dentro do que você quer. Então, eu acho que antes de tomar uma decisão como essa, é a gente tentar e talvez organizar o nosso manual, né, de funcionamento, entender se eu termino essa relação, eu consigo seguir, eu paro de me humilhar, eu paro de me rastejar por um amor que não me chega como eu espero que chegue. Aí, eu acho que primeiro você tem que avaliar isso para depois tomar uma decisão tão importante, né? Principalmente quando tem filho, que gera uma série de aborrecimentos, que gera uma série de dores que ficam marcados também nos filhos e eles também precisam de tratamento, né? No futuro, eles também precisam ser tratados. Então, assim, eu não posso dizer que você tem que fazer. E aí eu recebo muita sinalização. Ah, a gente se espelha na sua história, você é muito forte. Sim, gente, eu sou forte, mas eu também sofro, viu? Dói aqui dentro. Eu também fico, meu Deus, por que eu não dou certo em nenhum relacionamento? Senhor, o que eu tenho de errado, entendeu? Eu também tenho as minhas dores, mas, apesar delas, eu consigo seguir. E aí a pergunta é, você consegue seguir também? Você tem estrutura para enfrentar? Porque eu passo por preconceito da sociedade, dos amigos que muitas vezes vão me questionar. Mulher, tu tem algum problema? Porque o relacionamento não dá certo contigo. O que é que tu faz? Tu espanta os homens, eles vão se embora. Entendeu? Então, essas coisas a gente precisa também avaliar na hora de tomar uma decisão como essa. Então, meninas, não esperem de mim. Não vou dizer se separem. Vou dizer se conheçam, se estruturem. Aí vocês decidem, né, Lene? Porque isso é muito sério, a gente dizer... dar um conselho como esse. Minha filha... E outra coisa, por exemplo, cada pessoa, ela pode sim encontrar a pessoa que vai dar certo. Porque você viver um relacionamento bom não quer dizer que você nunca vai ter um problema. Mas é aquele problema que você resolve e passa, entendeu? E depois que eu fiz a minha análise, que eu comecei a trabalhar, gente, a relação melhora muito, muito, 100%, porque você conhece como a pessoa, entendeu? Você sai das suas dores, você entra no recurso, e essa parte aí de você estar no relacionamento onde você não sabe se segue ou não, é como a Flávia tá falando. Você precisa olhar, esse relacionamento tem como ainda prosseguir? Tem. Se não tiver, o que você vai fazer? Você vai ficar a sua vida toda insistindo em algo que não dá certo? Então você precisa, como a Flávia falou, se você não consegue fazer isso sozinho, procura alguém para que você possa ir, porque, gente, a vida passa muito rápido. E para as mulheres que, igual a Flávia, né? Como ela falou, ela é muito guerreira, ela tá ali, tudo é ela. Então, já pensou se ela encontra um cara bacana, um cara que vai realmente ajudar ela, né? Não vai ser negativo isso. Então, pois é, isso é muito bom, mas eu tenho dificuldade nessa escolha. Nós vamos trabalhar isso daí, bichinho. Vamos trabalhar isso. Me ajude, que eu preciso curar essa minha falha, viu? Porque é gravíssimo, gente. Olha, é mais difícil que escrever um livro, é mais difícil que fazer mestrado, é bem mais difícil sarar essa minha parte, viu, gente? Mas eu vou me tratar. É nada, gente. Vai ser fácil, você vai ver. Minha filha, primeiro, eu queria agradecer, assim, a sua disponibilidade de falar de uma coisa que eu tinha muita curiosidade de saber, que é saber como é que eu funciono. Eu tenho sempre o desejo de me entender. Eu acho que a galera que está aqui nessa live tem participado muito nos comentários. E eu acho que a participação é justamente porque as pessoas estão se identificando. Muitos de nós têm dificuldade de se entender. E quando a gente tem dificuldade de se conhecer, os nossos relamentos, eles tendem a não funcionar tão bem como deveriam, né? Por conta de que a gente não se conhece. Existe um tabu ainda muito grande sobre se procurar profissionais como você, da terapia, para fazer um acompanhamento que nos ajude a sarar as nossas dores emocionais. E eu até deixei nossa última pergunta aqui.
como curar a minha dor emocional, sem sombra de dúvida, procurando um profissional, né, que lhe ajude a seguir, que lhe ajude a estruturar tudo que fica aqui nas suas emoções, na sua cabeça, tudo que você não consegue encaixar no teu quebra-cabeça, né? E aí, eu acho que no final das contas, a gente acaba resolvendo e talvez conseguindo um relacionamento mais saudável, se sentindo mais saudável, se amando em estar sozinho. Eu não sei por que o povo tem a impressão de que quando a gente tá só, a gente tá triste. E a gente não é feliz. Gente, eu sou tão feliz, gente. E assim, eu não sei se isso é egoísmo ou não, mas eu costumo brincar com as minhas amigas, Lene, dizendo assim, que uma das coisas que me faz mais feliz, e talvez seja um defeito gravíssimo, é quando eu entro no meu quarto e olho que ele é grandão e ele é todo meu, e o closet é todo meu. Gente, o maior prazer da minha vida foi ver que o meu closet era todo meu. E assim, a ideia de ter que dividir ele com alguém me deixa noiada, assim, pirada, eu não quero. Meu Deus, é um intruso que vai chegar no meu quarto, entende? Então, isso também, gente, precisa de um acompanhamento, porque você tem que dividir sua vida com as outras pessoas, né? Tem que ter ali, né, um relacionamento e tal. Então, se você se identificou, vai no direct da Lene, ela tem aí vários projetos de atendimento. Peçam ajuda, assim como eu tô pedindo ajuda também, a gente precisa, né, se resolver. Então, minha filha, muito obrigada por estar com a gente, viu? Coraçãozinho. Porque eu Obrigada, sei eu que que é te muito agradeço. difícil. Eu sei que é muito difícil, assim, para você ter esse tempo, né? Numa sexta-feira, nesse horário, a gente em live aqui e tal. Mas eu acredito que nessa noite Deus nos abençoou muito. Porque a gente conseguiu, sem sombra de dúvida, concluir essa atividade com muita fé, com muito entusiasmo, sabe? Porque muita gente se identificou, muita gente percebeu que está precisando reescrever seu manual, né? Então, gente, eu acho que a vida está em constante transformação e a gente pode sim reescrever o nosso manual a cada dia, sabe? Ó, Pessoal, eu Juliette quero está dizendo falar. aqui, Flávia, por isso que você me inspira. Tá vendo a minha responsabilidade inspirando essas mulheres? É muita responsabilidade, gente. Eu vou me tratar, Isso. viu? Então, gente, só para complementar o que a Flávia falou, o relacionamento ele vai estar muito ligado para vocês podem até estar olhando isso. Pessoas que às vezes não conseguem solteiro, tá solteiro, ou que tá casado, que não tá bem no casamento, isso você precisa rever a relação com os teus pais, tá? O relacionamento, ele vai ter toda uma ligação com o relacionamento dos pais. Muitas vezes as mulheres atraem aquele namorado, aquele esposo que parece com o pai dela ou com a mãe dele, entendeu? Então você precisa se curar para que você possa ir ter um relacionamento que vai realmente te fazer feliz, porque ter alguém não é problema nenhum, né? Quando você não diz assim, eu não quero ter alguém, é uma dor que você já quer evitar, né, Flávia? Com certeza, eu já descobri, foi meus pais, eles têm a culpa, com certeza. Não, seus Tô pais não brincando, têm, viu, gente? Tô brincando, gente. Os pais não têm culpa, até porque não tem culpa. muito do que os pais Isso, fazem com a gente não é voluntário, né? É muito mais isso. involuntário. E com Eles certeza, também não sabem, né? Eles não sabiam como lidar de uma forma diferente. Então, assim, essa parte aí de você fazer essa. Uma vez, quando eu fui falar com uma cliente que queria fazer isso, ela dizia assim: Ah, mas eu não quero ter contato com eles. Gente, quando você faz uma terapia, uma sessão terapêutica para reconciliar com os teus pais, ou que ele já é falecido, ou sua mãe que já faleceu, ou vice-versa, ou tá vivo, não precisa você ter contato com aquela pessoa, sabe? Você vai fazer esse processo internamente. Tem gente que fala com o pai, mas dentro de si ou com a mãe não tem aquela ligação. E aí não funciona. Então, é só de dentro para fora. Era só esse alinhamento que eu queria fazer. E também, no meu projeto Conversa Terapêutica, eu também faço parcerias com profissionais. Já tem um contabilista no projeto. A quem tiver dúvida de contabilidade, que quer saber mais sobre alguma coisa de empresa, tem um contador. Então, você que é profissional e que quer também
equilibrar essa lei do dar e o receber, você pode tirar aí o contador, por exemplo, ele tirou 30 minutos por semana para se doar. Uhum. Você pode aí ver sua agenda e você que é profissional pode mandar um direct aí para mim que a gente faz parceria. Eu faço todo o agendamento para as pessoas e vamos aí, gente, se doar, fazer um Brasil bem melhor, não é mesmo? Olha, parabéns. Esse seu projeto de conversa terapêutica eu acho que é maravilhoso, principalmente nesse período de pandemia. As pessoas emocionalmente elas não estão tão bem por conta de todas as dificuldades. A gente sabe que a crise financeira abalou as famílias, né? A crise emocional, o desemprego, tudo isso foi contribuindo e tirando tudo que as pessoas já sentiam de ansiedade, né? Muita gente agora sinaliza depressão e essas pessoas realmente precisam de um atendimento profissional como você. Gente, eu saio dessa live, eu já identifiquei por que os meus relacionamentos não funcionam. Meu amigo Juarez está aqui. Juarez, eu descobri por que não dá certo meu namoro, viu, meu filho? Descobri onde é que tá o pé. Eu só não sei como é que sara, mas eu já descobri por que foi. Então, assim, Ai, essa conversa nos ajudou muito, muito, muito mesmo. Zé Roberto sinalizou aqui que foi uma sexta maravilhosa com essa live, foi um sextou de verdade. Né? Nosso amigo Emanuel está dando parabéns pelo seu trabalho, né? Por esse projeto tão importante que você vem fazendo aqui, que é atendendo as pessoas em meio a uma dificuldade como essa. E com certeza eu já sei aonde é que está o meu ponto-chave aí, só não sei como curo, mas eu espero que você me ajude a curar aí essa dificuldade pessoal, né? Essas dores que a gente carrega durante toda uma vida e não sabe aonde joga, nem o que faz com ela. E talvez eu nunca tenha entendido como ressignificar, né, tudo isso dentro de mim. Isso tem dificultado, talvez até o meu próprio crescimento profissional também, porque isso também trava os processos profissionais, né, sem sombra de dúvida. E na hora do relacionamento amoroso, meu povo, não funciona. Então, tem realmente que se tratar. Outra coisa, para você ter muito, tá assim, bem com a relação do dinheiro, você tem que ter uma boa sexualidade, entendeu? Você precisa andar com as duas pernas. Então, a perna direita vai ser o dinheiro, sexualidade, e o outro vai ser o relacionamento. Então, você precisa alinhar essas relações, sim, com certeza. Viu? Pois e você é uma pessoa, Flávia, você é uma pessoa que tem tanto recurso, sabe? Nossa, você tem que dividir isso com alguém. É muito egoísmo essa pessoa maravilhosa tá aí sozinha. Eu Não, até vamos pensei, eu disse, gente, eu tô tão. Eu pensei assim, gente, eu tô tão individualista que eu tô assustada. A ideia de um relacionamento me assusta. Eu não quero dividir meu tempo com ninguém. A pessoa vai encher meu saco, vai perguntar onde eu tô. Olha só, tá vendo? A interpretação que eu já estou fazendo a mais. Aí, até que eu cheguei no momento que eu disse, gente, eu tô com algum defeito na minha máquina, porque não pode, você não pode pensar assim, né? Você tem que se abrir para as pessoas, não pode ser dessa Exatamente. forma. E aí Outra realmente é coisa complicado. que a gente poderia depois combinar é um tema que é bem legal, que é a criança e o adulto saudável. Então, quando você trabalha a criança e o adulto saudável, que é um tema lá na conversão saudável, que já não é trabalhado na análise, que vai te identificar onde que você precisa estar trazendo o seu adulto saudável, entendeu? Depois a gente vai poder falar sobre isso em outra live. Pronto, gente, vamos marcar uma nova live, tá certo? E dentro dessa nova live, vamos falar da nossa criança e do nosso adulto saudável. E a gente tentar aí se conectar com coisas boas para fazer tudo funcionar e tudo dar certo. Tá certo? Exatamente. Tá bom? Valeu, gente, obrigada. Mulher, vamos fazer pelo menos um print, né? Aqui da nossa cara, pra gente postar. Isso, vai lá, primeira live de muitas lives que vamos fazer, né? Meu amigo Ramon, saudade, meu amor. Ramon tá aqui dizendo, oi, Flavinha, eu tô com saudade. Eu também. Olha, eu tô tanta saudade de ver gente, meu povo. Uma saudade tão grande de aglomeração, que eu gosto de muvuca de muita gente, né? Tô saudade de me aglomerar, mas não pode. A gente vai respeitando aí as regras e é bem delicado. Gente, muito obrigada. Dúvidas sobre o nosso conteúdo hoje, do seu manual de funcionamento humano? Ramon, qual é o seu manual de funcionamento humano, Ramon?
Diga aí, qual é a leitura que você faz do seu manual? Eu tenho várias dúvidas sobre o meu manual e a gente vai aqui trazer próximas lives, né? Para tratar um pouco mais desse assunto e ajudar, claro, vocês a se despertar e a se encontrar, né? Heriberto está aqui sinalizando que gostou demais, né? Agradecendo aqui, dizendo que foi excelente, isso é bom, o feedback de vocês nos ajuda a nos conhecer e aí a gente vai se tratando ao longo aí da nossa vida, viu? Valeu, gente! Boa noite! Vai ficar postado lá no nosso IGTV para que vocês possam assistir essa live depois ou indicar, lógico, a algum amigo, algum irmão, algum parente que você sabe que precisa dessas informações, tá certo? Lene, meu muito obrigada, Deus te abençoe, eu te amo demais. Gente, para vocês que não sabem, a Lene é minha ex-cunhada, certo? E tá vendo como eu sou do bem? Eu gosto de todo mundo, a gente se dá super bem. Sou grata a Deus por ter entrado nessa família, né? E conheço todo mundo e gosto muito. Então a gente é família eternamente, né? Beijo pros meninos aí. Pro Júnior. Tá certo. Tá. Pro Júnior e pro Henrique. Tchau. Isso, pro Henrique. Tchau. Deixa eu desligar aqui, ó. Ó os coraçãozinhos. Tchau, gente. É tanto coração